A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Meus amados irmãos, hoje nós vamos começar o último áudio, as 4 colunas da fé, amém? Bom, abre a sua Bíblia juntamente comigo em 1 João, capítulo 5 e o seu verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Deus abençoe a todos os ouvintes, estou muito feliz, estou muito contente de verdade com tudo que o cafezinho está conquistando, várias almas, tenho evangelizado muitas almas pelo YouTube, no meu canal, tenho evangelizado muitas almas na minha página, tenho evangelizado muitas almas pelo WhatsApp, por todos os meios. Eu não tenho Instagram, como uma pessoa me perguntou. Porque Instagram no momento seria só para fotos, eu não entendo muito bem, mas parece que seria mais para isso, né? E automaticamente eu mal tiro foto. Eu não consigo nem tirar foto dos meus eventos onde eu vou, mas na realidade eu não estou preocupado muito com o Instagram. Se tiver outro meio de evangelização eu entro, mas pelo Instagram ainda não me simpatizei. Não significa que eu não tenha um dia, é que eu não conheço ainda como funciona. Entenderam? Então vamos lá. Se for para mim edificar a minha imagem, se for para mim publicar a minha imagem e ficar falando de mim, não dá. Mas se for para falar de Jesus, mostra um aplicativo aí que eu baixo e faço. Amém? Bom, as 4 colunas da fé, de 1 João capítulo 5, verso 4, diz claramente: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é necessário nascer de novo. Talvez eu estou falando com pessoas que não aceitou Jesus, então você precisa se entregar para Jesus. Eu acredito que você tem essa vontade, mas talvez não decidiu ainda. Mas até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você, dentro desse carro, ouvindo o pastor Alex falar, vai ficar inquieto? Sabendo o lado certo, mas não tomou nenhuma decisão. Ei, você que está me ouvindo agora no fone de um celular. Não está na hora de você tomar uma decisão? Porque às vezes as pessoas até querem vir para Jesus, mas não querem largar as coisas que já têm. Porque é necessário largar algumas coisas. Eu conheço pessoas que talvez estou falando com elas agora, que gostam de cerveja, uma cervejinha gelada, e não querem largar a cervejinha por causa de Jesus. Conheço pessoas que estão de vários tipos de coisas que prenderam eles, né? A Bíblia mostra que temos que se lavar, meus irmãos, e deixar para trás todas essas coisas para poder servir a Jesus. Então, as 4 colunas da fé, eu tive que apresentar para você o que é fé. Eu respondi 5 perguntas, vocês lembram? No primeiro áudio eu falei para vocês sobre o que é fé, qual é o propósito da fé, como adquirir fé, o que devemos guardar, qual utensílio de guerra a fé representa? Falei, respondi. Dentro da Bíblia Sagrada, 5 perguntas. Aí eu comecei a explicar para vocês as 4 colunas da fé, começando pelo louvor, que o cristão ele tem que ter prática no louvor. Ele tem que louvar ou ouvir louvores, mas ele tem que se alimentar daquilo. Aquilo é uma comida. Aquilo te faz bem. Pastor, mas eu gosto mais da palavra do que do louvor. Não tem problema, mas você tem que ter o louvor. O louvor trabalha muito na vida das pessoas. O louvor liberta. Eu falei da palavra, que é uma coisa muito importante, todo mundo tem que ter isso. É a primordial de todas elas. Mas a palavra tem que ser exercitada. Inclusive eu tinha lido ali sobre Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. E justamente ali fala de que a pessoa só é abençoada quando ela medita de dia e de noite na palavra. Ali está falando lei, mas é palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus, de maneira nenhuma você é enganado. De maneira nenhuma. Porque o povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque não conhece a palavra. Também falei da oração. A importância de você falar com Deus. De você saber que o que você precisa tem que ter a ligação na oração com Deus. Tem que apresentar a Ele. Tudo isso eu te falei. Mas hoje nós vamos falar da última, o jejum. Já preguei sobre jejum, já gravei áudio sobre jejum. Pastor, como é que eu acho seus áudios sobre jejum? Quarto de guerra, tá lá, você vai achar.
Só que é interessante que até hoje tem pessoas que quebram a cara fazendo jejum errado. Pessoas que querem jejuar por motivos errados. Ei, jejuar é muito bom. Mas tem gente brincando com o jejum. Ah, eu vou fazer jejum, assim eu emagreço também. Ei, peraí, parou. Você pode até emagrecer. Mas não coloque isso como um propósito. O jejum de Deus é sagrado. Não use ele como se fosse uma fórmula de fazer regime. Eu não quero criticar certos tipos de jejuns que eu particularmente não gosto. Eu não gosto. Pastor Alex não gosta. Não vou criticar e nem vou comentar. Porque eu tenho ouvintes de todas as áreas. Mas é interessante como as pessoas fazem jejum por umas coisas tão medíocres. O jejum é para coisa séria. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 6. Vamos lá. Mateus capítulo 6, 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a tua cabeça e lave o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas ao teu Pai, que está em oculto, e o teu Pai, que vem em oculto, te recompensará. Por que eu escolhi esse versículo para falar do jejum? Porque o jejum não tem que ser mostrado para as pessoas. Ah, pastor, mas quando você faz campanha, você fala para todo mundo sobre o jejum. Sim, é um outro propósito. Mas quando eu estiver jejuando, eu não vou sair na rua falando, gente, não me ofereça nada que eu estou jejuando. Ai, moço, para de vender essas coisas na minha frente que eu estou jejuando. Moça, não tem como você fazer esse café no outro lugar? Está me jejuando. Desculpa, está me atrapalhando. Eu estou jejuando. Agora, quando a pessoa está em jejum, ela tem que mostrar para Deus, para que de Deus que está em oculto, vendo tudo isso, recompense ela. Então significa que o jejum tem recompensa. Eu vou jejuar por um bom salário, eu vou jejuar para ser promovido, eu vou jejuar para receber uma pessoa, eu vou jejuar para conseguir abençoar uma pessoa. Amém. Seja lá qual for o propósito do seu jejum, o importante é que quando você fazer o jejum, você mostre isso a Deus. Você mostre a Deus. Não mostre ao homem. Não leve isso para um patamar da onde você não vai conseguir se segurar e receber alguma coisa. Mostre a Deus. Abre a sua Bíblia em Esther 4, só para ter uma noção sobre jejum. Olha só. Esther, capítulo 4, fica antes de Jó. Esther, capítulo 4, do 1 ao 16. Pastor, você vai ler tudo isso? Vou. Esther, capítulo 4, do 1 ao 16, para que você tenha um conhecimento do que aconteceu sobre esse jejum. Olha, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos, e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegando até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e cinzas. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Até aqui, para você ter uma noção, houve um decreto para matar os judeus. E aí Mardoqueu muito se entristeceu. Então a maneira de ele se vestir de saco e de cinzas assim, era uma maneira de se humilhar para alcançar a misericórdia. Então o que acontece? Isso é uma cultura daquela época. Não critique. Ah, parece uma loucura. Você faz tanta loucura que eles acham também. Mas isso aí era uma cultura deles daquela época, né? Então, Esther ficou sabendo pelas suas moças e falou assim, ai não, meu tio vestido assim, eu vou mandar umas roupas novas para ele. Olha, manda essas roupas para ele se vestir lá. Só que quando ele recebeu a roupa, ele não quis.
porque ele estava de propósito com Deus. Vamos lá, versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhes fez saber tudo quanto lhes tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para destruir, para os mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse a sua presença pelo seu povo. Agora, ele manda essa cópia dessa carta para Esther agora falar com o rei, para ele tirar esse mandamento aí. Veio, pois, Hataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu estes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Quer dizer, ela ficou com medo de chegar ao rei. Por quê? Porque agora podia dar outro problema. Se ela entrasse, o rei podia mandar matar. Verso 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, que ela também era judia. Porque se de todos os calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal propósito ou para tal tempo como este chegasse ao teu reino. Agora Mardoqueu manda um recado para ela: vai saber se você não chegou no reinado para que fosse você a mulher que nos livrasse dessa pena. Então disse Esther, versículo 15, e tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Agora ela diz que ela vai jejuar, e nesse jejum ela vai falar com o rei. Viram aqui, meus irmãos, a importância de um jejum? Eu quis ler toda essa história para você ter uma noção que Deus colocou você em certas situações. Eu quero fazer o uso da palavra, né? Que vai saber se você não está nessa posição ou nessa situação por outro fim. Deus quer agir na sua vida. Vamos praticar as 4 colunas? Eu mostrei para você aí, ó. Vamos praticar as 4 colunas da fé. Eu quero que você fale com Deus na oração. Eu quero que você faça jejum por uma vitória. Eu quero que você louve pela vitória, mesmo ainda não tendo recebido. Eu quero que você veja Deus falar com você através da palavra. Amém? Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Hoje eu só tenho aqui uns 2 abraços, meus irmãos. Eu quero mandar um abraço para o grupo de casais ECC, Bahia. E o irmão Vanildo, da Bahia também. E também para a Giane Alves, de Sergipe. E só mais um, vai. E para o irmão Osleandro e Nelma e a irmã Raquel, de São Paulo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã temos mais um novo estudo. Amém?